Bom dia para você que me acompanha, tudo bem? Bom, nós estamos aqui para falar da Bíblia, das pequenas reflexões, e nós estamos vendo versículo por versículo, né? Nós estamos lendo o Atos dos Apóstolos. Nós estávamos falando sobre o Pentecostes, né? Paramos no capítulo 2, no versículo 24, né? No qual Pedro está falando para as pessoas ali que foram chamados a atenção do que aconteceu naquele momento, né? De ouvir um som que veio muito impetuoso e que cobriu aquele lugar, né? E sobre os discípulos vieram línguas de fogo sobre a cabeça deles. E todos começaram a falar em línguas. E todos que estavam ali presentes, judeus e pessoas de outras localidades, de outros países, conseguiram entender cada um em sua língua, e o que estava sendo falado era sobre as grandezas de Deus. Depois disso, Pedro levanta, né, como o líder que ele já era, e começa a falar ali aos israelitas, né, aos homens judeus. E ele começa a falar sobre Jesus, né? No versículo 24 ele fala da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala assim: a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele fala que Jesus, ele não tinha como morrer, legal? Ele, a morte não tinha como ficar com ele, tá? A gente ainda não tem como entender totalmente isso, mas a coisa interessante a saber é que depois que Jesus ressuscitou, ele retornou, né? Como eu tinha falado, né? Ressurreto, né? E ele voltou com todo o domínio, né? sobre ele, principalmente, né? Então, ele aparecia, desaparecia, né? Aparecia como um anjo, desaparecia, né? Jesus, antes de morrer, era carne, né? Ele era carne, assim como a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é o Filho unigênito, tá? Ele, como se fosse o primeiro da criação, o puro, o sem pecado, né? E ele recebia totalmente a característica do próprio Criador, de Deus, que é o amor, né? Quando ele ressuscitou, né, ele não voltou no mesmo corpo que a gente, carne. Só que ele voltou com o poder de, se ele quisesse, ele aparecia ali para os discípulos, né, e em carne, né? Tanto que ele falou: Tomé, toca nas minhas chagas, né? Como ele apareceu, aqueles viajantes para Emaús, apareceu e ficou com eles, só que eles não sabiam que era Jesus, então ele conseguia ter todo esse poder. E apareceu muitas outras vezes, né? Apareceu resplandecente, né? Com luz, né? Então ele já tinha todo domínio. Ele, como o próprio Criador onipotente, ele tinha o poder de, depois de ter ressuscitado, de, se ele quisesse se transformar em luz, ele se transformava, se transformar em carne, se transformava, desaparecer, desaparecia, né? Porque a morte nada mais tinha mais poder sobre ele. Só que ele não é daqui. Ele é de um outro reino, chamado Reino Celestial, aonde lá não se tem corpo, né? Se tem espírito, que é a coisa que eu sempre falo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, a alma, é o que faz o corpo se movimentar, são os sentimentos. Então, só o corpo não tem como viver, ele morre. Depois que a pessoa morre, não tem mais como ressuscitar e a pessoa voltar à vida, porque a alma já foi tirada daí. E o espírito é uma coisa que ele já existe antes da gente existir. Ele não depende da nossa existência. Ele não tem matéria. Ele não tem corpo. Ele não tem formato. Tá? E esse Deus diz que ele é eu sou. Ele é o tudo. Então, ele é espírito. Então, ele está nas coisas. Ele passa pelas coisas. Então, ele pode passar pela gente também. Tá? Ele é uma energia,
Assim como vemos as ondas do mar, como vemos o vento, o som, né, a luz, tudo isso é energia, ele também é, né? E nós podemos senti-lo, né, como um rádio, como uma televisão, receber transmissão, transmitir, receber essa energia, essas ondas na gente, através do Espírito. Então podemos ter o que é chamado de Espírito Santo, né? E é isso que Jesus prometeu, que depois que ele fosse, né, ficaria com a gente o Espírito, chamado Espírito Santo. É o que existe entre nós e que é o que podemos receber, né? Daqui em diante, Pedro começa, então, continuando, né, a falar às pessoas ali acerca de testemunhar que Jesus tinha sido profetizado, tá? Vamos lá? Então, olha só. Ele fala de Davi. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, com S maiúsculo. Né? Então, o Senhor significa o Deus, né? Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne não... E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. 29. Homens, irmãos, aí é Pedro falando. Seja-me lícito dizer, deixa eu explicar para vocês, né? Livremente acerca do patriarca Davi, né? Lembra que a Israel, né? Ele é descendência, né, de Davi. Davi foi um homem, foi um escolhido, mas foi um homem. Então ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje sua sepultura. Então eles carregavam com ele, né? Ele tinha lá o local da sepultura de Davi. Jesus não, né? Sendo, pois, ele considerado aqui como profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos trabalho, né, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Ele está falando que o que Davi falava não era dele, né, mas estava falando de outro, que no caso era Jesus. Né? Por quê? Sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Jesus não pecou, né? E é dito que durante os 3 dias, né, da qual Jesus morreu e depois ele ressuscitou, durante os 3 dias, ele desceu ao Hades, né, a fim, olha só, né, de pregar aos algemados, os espíritos algemados. Bom, e a verdade é que, como eu falei, né, Jesus Cristo ele veio salvar, né, nos salvar as pessoas que Deus deu para ele, isso que está escrito nisso que eu estou falando. Por quê? Porque, acredite ou não, a nossa vida continua mesmo sem ter corpo. A gente aqui morre como se dormisse e acorda em outro lugar, tá? E esse outro lugar, ele depende do que você é, porque o que você é continua. Então, se a pessoa é uma pessoa ruim, de má índole, ele não tem como essa alma, isso é alma, não tem como ela ir para um local aonde a bondade e tudo mais, porque ali não é para ela. Ela vai terminar continuando naquele mesmo estado, né, de pensamentos ruins, de caráter ruim, de atitudes ruins. É por isso que é dito o inferno, né? É dito que, né, que até mesmo as pessoas quando morrem, elas ficam ainda aqui na Terra, não vão para lugar nenhum, ficam aí. É o que o pessoal chama de, né, as almas, né, fantasma, né, porque ainda ficam, né? Mas Jesus até desceu a esse lugar, né, para retirar as almas que ali estão, até elas, né, para pregar eles, para retirar. Tirou ali, que chama a chave do inferno, e que não tem poder sobre ele, acerca desse Jesus que a gente acredita, tá? Então, cultive bons pensamentos, né, porque depois que você morrer, assim vai continuar. Amém?